Della Moura, sou advogado especialista em direito imobiliário e meu escritório atua especificamente nessa área e vamos seguir aqui com o tema para a gente cumprir a nossa programação, ok? Para quem está no Google Meet, nós também estamos transmitindo pelo Instagram, Della Moura Advocacia, e é isso, vamos em frente. Vamos direto ao ponto, né? Esse é o propósito. Hoje nós vamos falar, então, de vício redibitório. Aliás, da responsabilidade do vendedor por defeitos no imóvel vendido. E vejam que nós temos aqui o seguinte, o que é vício oculto, né? Vamos começar por aqui. É preciso essa introdução. Vício oculto é aquele que não é perceptível no momento em que você está fazendo a aquisição do bem, né? No momento que você está adquirindo o imóvel, que você visita o imóvel, você não consegue ver que ele tem aquele defeito. Esse defeito vem a aparecer depois, em função de um vício, de uma causa que já existia antes de você adquirir. Isso, então, é que é um vício oculto, ou um defeito, né, que já existia no imóvel antes da sua aquisição, e oculto por não ser perceptível, por não ser possível perceber aquele defeito. Esse oculto pode ser porque ele estava realmente imperceptível, ou porque foi camuflado, né? Às vezes o vendedor faz uma pintura no imóvel e ali ele oculta, por exemplo, infiltrações, trincas, né? Defeitos que já existiam antes da aquisição, né? Enfim, é preciso considerar as diferenças para vício oculto, para defeitos no imóvel. A minha imagem está aparecendo aí para vocês? Aqui para mim está. Tá. É preciso considerar as diferenças entre imóveis, a diferença entre imóvel novo e o imóvel usado, porque para efeito de consequências dos vícios que já existiam no imóvel na aquisição, é importante retratar essa diferença. Quem adquire um imóvel novo, que seja adquirido de uma construtora, de uma relação de consumo, vai poder contar também com a garantia legal que o construtor deve oferecer. E os prazos, e o prazo decadencial para o comprador exigir o reparo pelo vício oculto, pelo vício, ele só começa a contar no imóvel novo depois da garantia, porque enquanto você está com a garantia, você vai exercer esse direito, né, o de ter a garantia, e só depois, então, é que você vai passar a usar da decadência do prazo para o, o vício redibitório. Já no imóvel usado, quando você compra um imóvel usado, ou novo, mas entre particulares, né, quando quem te vendeu não é uma construtora, ou seja, você não está inserido numa relação de consumo, então aí você, nessa transação entre particulares, não tem garantia, a não ser que seja estabelecida no contrato de compra, né, e aí você então vai se aderir realmente ao prazo decadencial do vício redibitório. O que é um vício redibitório? Ou qual a diferença de um vício redibitório para um vício oculto? Ou são a mesma coisa, né? Ou, enfim, o vício oculto é aquele, como eu já disse, que você não percebe no momento em que você faz a aquisição do bem, a aquisição do imóvel, né? O vício redibitório, é, é um conceito mais completo do que o vício, mais específico do que o vício oculto. Para ser um vício redibitório, tem que ser um vício oculto, porque ele tem que ser imperceptível no momento da compra do imóvel, ok? Ele tem que ser anterior à compra do imóvel, mas ele tem duas características que o especificam dentro dos vícios ocultos. Uma delas esse defeito, esse vício, ele tem que trazer a redução do preço do imóvel. Se for um vício oculto, se for um defeito no imóvel,
mas que não tem efeito patrimonial, que não reduz o preço do imóvel, então continua sendo um vício oculto, mas não é caracterizado como um vício redibitório para os efeitos da lei no que tange à proteção do comprador, ok? Então, não basta, quando a gente fala de imóvel, não basta ser um vício oculto, não basta ser um problema, um defeito cuja causa já existia antes da aquisição. É preciso que esse defeito reduza o preço do imóvel, reduza o valor do imóvel, ok? E, ou reduza o valor do imóvel, ou torne esse imóvel impróprio ao uso a que se destina. Então, está aí. Vício oculto é aquele defeito, é aquele problema, aquela causa que está escondida, que está oculta no imóvel no momento em que você faz a aquisição. O vício redibitório é uma especificidade do vício oculto em que esse defeito reduz o valor do imóvel ou lhe torna impróprio ao uso a que se destina. Ok? O direito à redibição de um bem, né, então a gente está falando, passou a falar agora de vício redibitório, e aí o direito à redibição de um bem, ou seja, tirando da linguagem jurídica, é o direito de ser indenizado, né, pelo problema que já existia no imóvel quando esse comprador adquiriu esse imóvel. Ele traz duas perspectivas. Uma que ser indenizado ou poder cobrar o valor que esse defeito reduziu do imóvel, do preço do imóvel, ok? E outra que é poder rescindir o contrato. Então, o comprador, diante de um vício redibitório, ele se vê diante dessas duas opções. Ele pode exigir o preço, que foi o abatimento do preço do imóvel, né, receber de volta parte do que ele pagou, no montante que equivale a essa redução no preço do imóvel provocada pelo problema, pelo dano, ou pode pedir a rescisão do contrato. É certo uma coisa, a princípio ele pode escolher, só que na prática, os contratos são feitos para serem mantidos, ok? A vontade das partes deve ser respeitada, isso é um princípio contratual. Então, ainda que se peça a rescisão, ainda que se tenha a opção pela rescisão, se esse vício não gerar, não for, não tiver uma gravidade tal que justifique a penalidade máxima, que é a rescisão do contrato, então a tendência é que o magistrado entenda pela continuidade do contrato com a indenização pela depreciação no valor do imóvel, ok? Mas, até então, antes de analisar cada caso concreto, o comprador tem essas duas opções, tanto a de rescindir o contrato, quanto a de pleitear como indenização o valor que esse defeito reduziu no preço do imóvel, né? Quando, quando o vendedor, quando fica comprovado que o vendedor tinha ciência do vício, que vendeu o imóvel ciente do vício e não comunicou ao comprador, então, esse vendedor, além de se inserir nessa obrigação de indenizar pela depreciação no preço do imóvel, ele também pode ser condenado a pagar os danos materiais, ou seja, aquele prejuízo a mais que foi causado ao comprador, né? Então, ao rescindir ou ao indenizar a diferença no preço, ainda pode restar essa consequência também. Se o comprador teve um prejuízo maior do que esse abatimento ou os custos do contrato, então, ele comprovando, ele pode pedir que a indenização seja complementada, ok? Mas é dano material, então tem que ser comprovado nos autos para poder haver essa indenização complementar. E só vai haver se ficar comprovado que o vendedor conhecia esse vício, né, sabia que o vício existia e mesmo assim fez a venda sem comunicar. Bom, qual é o prazo que o comprador tem para poder fazer valer esse direito, né,
de receber essa compensação, essa indenização por um vício redibitório, né? O prazo, segundo a lei, segundo o Código Civil, é de 1 ano a contar da entrega do imóvel. A partir do momento que ele tem a posse, então, começa-se a contar 1 ano como prazo decadencial. Esse prazo é reduzido pela metade, ou seja, para 6 meses, quando esse comprador já residia no imóvel. Às vezes ele já residia no imóvel e comprou o imóvel, né? Então, aí o prazo cai para metade, que é, então, 6 meses. É certo uma coisa, tem vícios que já estão no imóvel, né, tem causas de problema que já estão no imóvel na aquisição, por isso um vício oculto, né, mas que esse problema vai aparecer, ele vai se tornar visível depois desse prazo de 1 ano. E aí o comprador teria perdido a oportunidade, então? E aí a resposta é não. Apesar da lei mensurada, a lei trazer como prazo decadencial 1 ano após a entrega do imóvel, a posse do imóvel, quando esse defeito só aparecer depois de 1 ano, mesmo assim, o comprador ainda pode fazer uso desse direito de reaver essa compensação por esse vício redibitório, ok? Agora, então a gente tem aí um direito eterno, quer dizer, se aparecer daqui 10 anos, se aparecer daqui 20 anos, né, e a gente não teria uma segurança jurídica, né? O STJ já se debruçou sobre esse artigo do Código Civil e já entendeu que há o prazo decadencial de 1 ano, ok? Mas quando o vício provocar o defeito aparecer, só puder ser visto depois desse prazo de 1 ano, então esse prazo de 1 ano vai contar a partir da constatação, a partir do momento em que o defeito aparecer, certo? Só que não é um direito eterno. Ele tem 1 ano a partir da decadência, a partir do 1 ano que é o da decadência. Não é a mesma coisa que dizer 2 anos, ok? Juridicamente é diferente, mas a ideia é essa. Comprou um imóvel, você tem 1 ano para manifestar algum defeito que tenha origem, que seja caracterizado como um vício redibitório, né? E então reaver, tentar pleitear essa compensação, essa indenização por parte do vendedor, que continua responsável. Se esse vício, se esse dano só puder aparecer depois desse prazo de 1 ano, aí você ampliou o prazo aí para ser contado a partir do aparecimento, a partir do momento em que ele puder ser constatado, ok? Então, enfim, o vendedor de um imóvel, seja ele novo ou usado, ele é responsável perante o comprador por, por indenizar, compensar esse comprador na redução no preço do imóvel que um defeito provocado por um vício oculto estiver presente ali no imóvel. Vamos relembrar disso que eu falei lá desde a introdução, eu vou trazer aqui de uma forma muito, muito sintética. O vício redibitório é o termo jurídico que é empregado para a responsabilidade do vendedor por defeitos no imóvel vendido, ok? O comprador pode exigir do vendedor a reparação por esse defeito. Agora, esse defeito ele tem que ter uma causa pré-existente antes da aquisição, porque senão não é um vício oculto, não vai ser um vício redibitório. E a partir do momento que o vendedor transferiu o imóvel, as coisas que aconteceram com o imóvel daí para frente é de responsabilidade do comprador. O vendedor só será responsável por aquilo que já existia antes da compra, antes da venda, ok? Nesse sentido, tem que ser, então, um vício oculto, na medida em que, se for um vício que pudesse ser facilmente constatado no momento da aquisição, na visita ao imóvel, por exemplo, independente da visita, ele já estivesse visível no momento da aquisição, então não vai caracterizar um vício redibitório para efeito de responsabilidade do vendedor, porque ele era perceptível, ele era visível ao comprador. E aí o comprador, vendo o imóvel com aquele defeito, tinha a opção de negociar o preço e até de não comprar.
né? Ele não comprou enganado, ele não comprou sem saber que aquele defeito existia. Era possível ver o defeito ou o vício, né? Então, assim, não vai caracterizar um vício redibitório e não vai atrair a responsabilidade, então, do vendedor do imóvel, ok? É necessário comprovar que esse vício já existia antes da aquisição. Vamos separar aqui vício e defeito. O vício é a causa do defeito, o defeito é o que aparece. Então, uma infiltração no imóvel é um defeito. Qual é o vício que está por trás desse defeito? Aí você vai descobrir, por exemplo, que tinha uma rachadura na laje do imóvel. Esse é o vício. Se esse vício já era pré-existente antes da aquisição, qualquer defeito provocado por esse vício, então, pode ser caracterizado como um vício redibitório, se esse defeito provocar a redução do preço do imóvel, ou a impropriedade do imóvel, ou seja, prejudicar a finalidade do imóvel, ok? Só nesses dois casos. Então, o que é mais comum acontecer aí, que eu vejo no mercado, é essa confusão. Não é porque apareceu um defeito depois que o vendedor tem responsabilidade necessariamente. Não é porque tem uma trinca ou apareceu uma infiltração que só por isso o vendedor tem responsabilidade. É preciso fazer essa caracterização, é preciso que se constate, se tratar de um vício redibitório. E a gente só tem isso quando alcança esses requisitos aí que foram falados. Por incrível que pareça, a ideia do vício redibitório, o conceito e a legislação, também pode ser aplicada à locação. Apesar de no Código Civil, os artigos tratarem da aquisição de um bem, né, falar de alienação de bem, do bem imóvel, na alocação também é aplicável esse mesmo conceito, dessa mesma forma, quando o imóvel é entregue à locação com um vício anterior ao início da locação, que gere um defeito que seja capaz de reduzir o valor do aluguel ou de tornar o imóvel impróprio ao uso, então o locatário pode se valer desse direito também para pleitear a redução no valor do aluguel, proporcional ao prejuízo que o defeito está causando, né? Ou pode pleitear a rescisão do contrato de aluguel antecipada, né, e sem multa, ok? Então, assim, muito embora seja um instituto muito voltado para a aquisição, ele também pode ser aplicado de forma análoga à legislação, Júlio, à locação de imóvel. E na Júlio, locação de imóvel é muito comum, inclusive, porque às vezes é comum encontrar em casas, por exemplo, casas grandes, né, vícios que só aparecem, defeitos que só aparecem, por exemplo, na época de chuvas, né, infiltrações que vêm do telhado, né, de defeitos no telhado ou na laje do imóvel, né? E aquilo torna o imóvel impróprio ao uso como moradia, e aí, então, se caracterizado como um vício que já existia antes da locação, pode-se aplicar o mesmo conceito para rescindir essa locação ou para pleitear um abatimento no aluguel, ok? E a ação, como que esse comprador, qual é a atitude desse comprador, ou como que esse comprador faz valer esse direito dele, né, de requerer essa compensação financeira no montante equivalente à redução do preço do imóvel, ou requerer a rescisão do contrato, né? A ação tem um nome jurídico que é ação redibitória, mas, na verdade, é uma ação para que um juiz analise esse defeito e, então, traga esse direito em pauta para que haja uma condenação. É claro que mover uma ação é só depois de se tentar chegar num consenso, chegar num acordo aí com o vendedor, né, para que ele, entendendo da legislação e reconhecendo que era um defeito que já existia antes, que era um vício que já existia antes e provocou um defeito que agora reduz significativamente o preço do imóvel, ele, então, por acordo, ele assuma, por exemplo, a responsabilidade de corrigir o defeito, né? Ou que ele traga uma compensação fazendo uma outra obra, uma outra parte de obra no imóvel para compensar esse defeito, quando ele não pode ser sanado, né? E,
E aí, muitas vezes, se consegue resolver a questão extrajudicialmente. Mas, quando esse vendedor não entende ou não quer assumir essa responsabilidade, então é necessário levar até o judiciário para que o juiz entenda a questão e estabeleça essa condenação. Como é que se prova, né, que aquele defeito teve origem num vício que já era presente antes da aquisição, né, no momento da aquisição, né? É, é preciso, muitas vezes, nos casos em que não é óbvio, é preciso contratar um engenheiro civil para que ele possa ir até o local, entender o problema, identificar a causa do problema e aí relatar isso num laudo ou num parecer técnico que venha constatando qual é o defeito que apareceu e qual a causa do defeito, que aí vai trazer o tempo em que a causa existia, constatando ser antes ou depois da aquisição do imóvel. Antes desse comprador pleitear qualquer participação, responsabilidade do vendedor, compete a ele provar que aquele defeito teve origem num vício que já existia antes da contratação da compra e venda, ok? Então, esse laudo é muito importante. E ele vai ter efeito também para convencer o vendedor, mas não só para isso, porque se ele tiver que mover uma ação judicial, então ele já move a ação pautado nas informações desse laudo técnico, né, de um engenheiro que já vai trazer também, que já pode trazer também qual foi a redução no preço do imóvel que esse defeito provocou, ou qual é o custo para corrigir o defeito, né? E sendo menor o custo para corrigir o defeito, talvez o vendedor opte por corrigir o defeito, né? Enfim, é difícil mensurar o quanto um defeito no imóvel impacta, influencia no valor do imóvel, no preço do imóvel. É preciso uma avaliação muito específica. Simplificando a matéria, pode-se resumir no custo da obra para a correção do problema, ok? Do problema, do defeito e do vício. Mas pode não ser tão simples assim, porque às vezes o impacto no preço do imóvel é maior do que o custo para corrigir o problema. E aí vai depender aí da negociação, da disposição de cada um, comprador e vendedor, para chegar num consenso. Ok? Bom, tendo dito isso, eu vou checar aqui uma pergunta que chegou aqui para mim, para que eu possa fazer a resposta aqui. Então, aqui, a, a Migiane, seja muito bem-vinda, Migiane, lá do Espírito Santo, trouxe a seguinte pergunta: se esse vício oculto estiver relacionado, por exemplo, com a fundação do imóvel, e esse imóvel já tiver sido vendido 3 vezes, esse último comprador que constatou o defeito, né, e o vício, ele pode chamar a responsabilidade de proprietários anteriores? Olha, muito bem. Não importa de quando é o vício, antes da última compra e venda, desse proprietário que constatou, desse comprador que constatou o defeito. Importa ter sido antes da compra e venda. A relação que existe aí é entre o comprador atual e o vendedor, e o último vendedor. Esse comprador atual, ele não tem relação contratual, ele não estabeleceu negócio, contrato, não comprou e não pagou, ok? Esse imóvel dos vendedores anteriores. Então, ele não tem essa relação com os proprietários, com os vendedores anteriores. Ele vai exigir essa compensação, essa indenização do vendedor dele, de quem vendeu a ele, ok? Então, se ele constata que esse problema é de fundação, então é lá da origem do imóvel, né, desde quando o imóvel foi construído, mesmo assim, esse vício existia no momento da compra dele, ou seja, a responsabilidade é de quem vendeu a ele, não necessariamente dos vendedores anteriores. Cada vendedor é que vai poder regressar contra o anterior, né, enquanto comprador daquele imóvel,
para poder reaver desses outros, ou desse último, né, cada um com o seu anterior, algum prejuízo que ele tenha tido agora, na venda que ele fez ao comprador atual. Ok? Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu aqui. A Ticiane Leão pergunta: se alguém tiver dúvidas sobre isso, pode procurar aqui o escritório e se a gente trabalha com essas questões. Sim, é nossa matéria aqui, a gente atua especificamente com direito imobiliário. Então, qualquer questão que relacione o direito ao imóvel é uma questão do direito imobiliário e pode ser trazida aqui ou um escritório de direito imobiliário. Muito embora qualquer advogado, eu não posso deixar de ressaltar, qualquer advogado pode atuar em qualquer causa jurídica. Não é uma matéria específica de quem é especialista em direito imobiliário. Na advocacia, a especialidade não serve para limitar a atuação do advogado nas outras matérias. Mas é sempre bom procurar um especialista de cada área, porque é ele quem lida com aquela matéria no seu cotidiano, né? Mas qualquer advogado pode atuar nessa matéria. Obrigatoriamente, se isso virar um processo judicial, obrigatoriamente tem que ser conduzido por um advogado. Enquanto estiver na esfera extrajudicial, enquanto for uma mediação, uma conciliação, uma tentativa de acordo entre vendedor e comprador, então o advogado pode atuar também de uma forma muito diligenciada, porque ele vai trazer a instrução da lei, da responsabilidade, né? Não vai ser só uma negociação entre as partes, ele vai trazer ali a responsabilidade de cada um, e isso favorece muito no convencimento do vendedor da responsabilidade que ele tem, e que, se isso se resolver por acordo, fica muito mais barato e mais fácil do que se tiver que ir para a esfera judicial, né? Mais alguma pergunta, gente? Então, eu trago a seguinte questão. Comprei um imóvel e me deparei, 6 meses depois, me deparei no período das chuvas, né, eu me deparei com uma infiltração grande, que a água escorre pelo lustre até, né, vindo do telhado. Isso é considerado um vício redibitório? Né, é a pergunta. Bom, a resposta é a seguinte: é preciso entender cada caso concreto. Não é todo defeito no imóvel que vai ser caracterizado como vício redibitório. E o vendedor só responde por vício redibitório, ok? Ele não responde por vício oculto sem que esse vício oculto tenha sido, já existisse antes da aquisição, ou sem que esse defeito que foi provocado pelo vício oculto tenha provocado redução no preço do imóvel, ok? Não é qualquer defeitinho que vai gerar uma responsabilidade do vendedor. Então, é preciso analisar cada caso concreto, cada defeito. Até no mesmo imóvel que apareçam vários defeitos, cada defeito tem que ser analisado de uma forma individualizada, porque eles podem ter causas diferentes, né, por vícios diferentes, cada um ao seu tempo. Então, constatado por um engenheiro, tem que ser alguém da área. Não há como um leigo ou como um profissional de outra área tentar querer entender por que que a água da chuva está escorrendo pela laje. É preciso um engenheiro para constatar qual é o defeito nessa laje e desde quando esse defeito existe, né? E aí sim, sendo constatado que essa infiltração, pequena ou grande, vem de um vício que já existia ao tempo da aquisição, e esse defeito que é a infiltração, ele é capaz de reduzir o valor do imóvel, o preço que você pagou pelo imóvel, então você tem aí sim um dano, um vício redibitório, né, e que atrai a responsabilidade do vendedor. Pode chamar ele a conversar para entender o que pode ser feito ali para corrigir o problema ou para indenizar, né. A ideia de indenizar pela redução no preço, ela está muito atrelada à impossibilidade de corrigir, né? Porque se o preço para corrigir for maior do que a redução se o custo para corrigir for maior do que a redução no preço do imóvel, a redução no preço do imóvel não vai ser o bastante para indenizar esse comprador. E o contrário, se o custo para corrigir o problema for menor do que a redução que ele causa no preço,
o vendedor vai ter a opção aí de corrigir o imóvel, né? Não vejo uma situação em que o comprador exija um valor mais alto quando um valor menor é o suficiente para resolver a questão. E melhor do que ser indenizado é resolver a questão, né? Então, a indenização, ela é mais comum quando o vício não tem conserto. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo que a Migiane trouxe. O problema é na fundação. Imagina que, a, que, esse- que essa, que não haja uma necessidade de corrigir, porque mesmo a fundação tendo feito daquele jeito, o imóvel está seguro, traz segurança, só que ele causou determinadas trincas ou alguma situação lá que fica visível e isso denigre a imagem, isso deprecia a imagem do imóvel, né, ou de quem está no imóvel. Então, ali é uma questão assim, não vale a pena corrigir, ou não tem conserto mesmo, teria que fazer de novo. Então, aí sim, o comprador tem a opção de rescindir o contrato, ou de exigir o que seria o abatimento, o que seria um valor equivalente a um abatimento no preço do imóvel em função daquele defeito. Ou seja, vamos voltar lá na situação de ainda de conhecer o imóvel para adquirir. Né? Se esse comprador soubesse que esse defeito existe, que ele tem essa causa, que não tem conserto, ele compraria o imóvel? Se a resposta for não, então agora provavelmente ele vai fazer a opção por rescindir o contrato. Ou, se nessa análise ele entender que mesmo assim ele compraria o imóvel, só que ele compraria mais barato, até quanto ele compraria mais barato? Por quanto ele se submeteria, sabendo que o defeito não oferece risco, né, e que não tem conserto? Passou a ser uma característica permanente do imóvel, né, como uma parede torta, como um quarto fora do esquadro, sabe? Como uma, uma varanda que está disforme, enfim. Esses tipos de defeitos que no fundo, não tem conserto, sabe? Então, aí vai ter que se apurar, vai ter que se demonstrar, né, de forma fundamentada, o quanto esse defeito repercute no preço do imóvel, porque se isso não for constatado, então, se esse defeito não tiver influência no preço do imóvel, então também não há indenização. É uma característica do imóvel e pronto, segue com ela, se não der conta, vende e caminha, né? Mas quando a gente fala em indenizar, é preciso entender que é necessário constatar qual que seria esse valor dessa indenização, né? Não se trata de um dano moral aqui, é um dano material. É preciso constatar qual é o efeito desse dano no preço do imóvel, em redução no preço do imóvel. O Roberto Neri pergunta aqui, obrigado pela participação, Roberto. Qual seria a responsabilidade do corretor de imóveis que fez a intermediação dessa venda, né? Em que já existia um vício oculto que depois permitiu-se constatar, apareceu depois um defeito aparente, né? Bom, o corretor, ele não tem responsabilidade nesse dano, a não ser que ele soubesse do defeito, ok? Quando o corretor lá pelo Código Civil, de 723 ao 725, se eu não me engano é o 725, é o artigo 725, diz que o corretor é obrigado a informar as partes dos riscos do negócio, né? Ele é obrigado a informar voluntariamente dos riscos do negócio. É claro, aquele risco que é alcançado pela natureza da profissão, pela habilitação que ele tem enquanto corretor de imóveis, né? A gente não pode obrigar o corretor a entender de engenharia, a entender de direito, né? Porque ele não é advogado, ele não é engenheiro. O papel do corretor de imóveis é a intermediação da compra e venda, é aproximar as partes, informar dos riscos que estão envolvidos ali no negócio, trazer as características do imóvel para esse comprador e conduzir a mediação até a conclusão. Esse é o papel do corretor de imóveis. Então, a gente não pode exigir do corretor de imóveis que ele tenha a habilidade de identificar vícios ocultos, né? Que ele tenha a habilidade de constatar patologias no imóvel. Só o fato de existir uma trinca no imóvel não significa que aquela trinca é um vício oculto, é um defeito, é um vício redibitório, ok? Às vezes é uma coisa que já está até resolvida, foi só
aquele tempo da construção se ajustar, se entender ali, né? Para que ela gerou aquela trinca, mas não tem consequência nenhuma mais. Então, o corretor ele só tem responsabilidade perante vício redibitório no imóvel que ele tenha feito a intermediação, quando ele teve a oportunidade, quando ele conheceu daquele vício, daquele defeito, e não informou ao comprador. Aí ele pode responder da mesma forma que o vendedor, porque ele agiu no contrato dele, na prestação de serviço, ele agiu com má fé. Foi uma prestação de serviço defeituosa, ok? Então ele pode responder pelo prejuízo do comprador somente nessa situação, em que ele agiu de má fé. Ele sabia que o problema existia e não informou ao comprador. Bom, gente, de vício redibitório, de vício oculto, né? Vício redibitório, vício oculto, como eu disse, nós não podemos entender qualquer vício, né? É preciso que alcance esses requisitos que foram ditos. Tem mais alguma pergunta aí? A minha equipe aqui sabe de alguma aí? Bom, se sem perguntas, eu vou encerrar por aqui. Agradeço a participação de todo mundo. Lembrando, a gente promove uma reunião dessa a cada mês, ou ainda que mais de uma vez por mês, trazendo um assunto relacionado ao mercado imobiliário, para que seja, para que vocês tenham a oportunidade de trazer as dúvidas de vocês, para a gente poder responder aqui. E aí todo mundo que está participando vai conhecer a dúvida e a resposta, né, e incrementar aí o seu conhecimento. Essa é a nossa, é uma das formas que a gente encontrou de participar ativamente, colaborando aí com o mercado imobiliário, para que todo mundo, todo e qualquer operador do mercado imobiliário, tanto os advogados quanto os corretores de imóveis e imobiliárias, possam ter acesso a esses conteúdos, a esse conhecimento, então, aprimorar aí a sua prática, ok? Para quem quiser nos seguir para acompanhar esses conteúdos e outros e ser convidado para os próximos eventos, nosso Instagram é o Delamora Advocacia, e da mesma forma o YouTube, com bastante conteúdo lá. E curta, siga, compartilhe, e é importante ter acesso a essas informações na medida que a gente vai produzindo, porque você usa isso no seu dia a dia, ok? Sucesso para vocês, eu sigo aqui à disposição. Até mais.